Cavalaria. Amadis de Gaula. Olá, pessoal! Feliz sexta-feira para todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio da nossa série Diário de Leitura do podcast de Camões a Clarice. Hoje, eu, Vitória Gurjão, trarei para vocês as principais considerações sobre mais uma das novelas de cavalaria da era trovadoresca. Sabendo que vocês já conhecem as principais características desse tipo de texto, hoje nós falaremos sobre a novela intitulada Amadis de Gaula, ou Amades. A partir de agora, eu vou adotar o termo Amadis de Gaula, que é também o termo que a autora do artigo no qual me baseei também escolheu, certo? Então, assim, da mesma época da poesia lírica trovadoresca, essa novela, Amadis de Gaula, ela é uma obra peninsular, ou seja, é da Península Ibérica, ainda que não haja um certo consenso sobre a sua autoria. Mas por quê? A única versão que se tem atualmente de Amadis de Gaula é uma versão do escritor espanhol García Rodríguez de Montalvo, né? É uma versão corrigida e também acrescentada. Ou seja, esse é um dos principais indícios de que exista uma outra versão original, que, no caso, é portuguesa. Para os defensores de que essa obra é de autoria portuguesa, menciona-se como autor um tal de Vasco de Lobeira. Já outras fontes indicam que o autor, na verdade, se chama João de Lobeira. Ou seja, para os defensores de que essa é uma obra portuguesa, são atribuídos vários autores. Seja como for, a única versão completa que há é a versão de Montalvo, que foi datada no ano de 1508, né? Que inclusive constituiu um enorme êxito em toda a Europa. Foi traduzida para as principais línguas da Europa Ocidental, além dos originais, né? Do castelhano e também do português. Essa novela de cavalaria, ela foi uma das mais populares da Europa até o século XVI. E também deu origem a um ciclo constituído por 12 outras novelas, né? Que é o que se chama de ciclo Amadises. Numa época em que a mentalidade e a estrutura da sociedade fazia com que essas obras fossem consideradas anacrônicas, ou seja, obsoletas, antiquadas, retrógradas, né? Então, assim, essas narrativas aventurescas, de cunho idealista, elas não eram tão bem vistas, né? Elas eram, na verdade, contrastadas com a ideologia burguesa do lucro, né? Aquela ideologia que impunha uma visão mais realista, mais pragmática do mundo. Lembrando que esses valores na obra do Amadis de Gaula, eles pertencem a uma aristocracia que já está em um período de decadência, mas que também alimentavam a constituição de uma burguesia em ascendência por outro lado. Então, assim, essa é uma das características das novelas de cavalaria, né? Elas têm esse papel de interseção entre dois tempos, entre duas eras. Mas vamos lá. Quem é Amadis? Quem é essa pessoa, né, que já tem o próprio amor em seu nome? Amadis é o fruto da relação clandestina do rei Perion de Gaula com Elisena, que é a filha do rei da Bretanha. Esse amor furtivo, esse amor proibido, deu origem ao nosso cavaleiro. Na verdade, sim, é interessante essa ideia de cavaleiro, porque tão importante quanto ele, né, que é o nosso herói, o herói da nossa narrativa, é também a montaria. Ou seja, o herói e a montaria, né, no caso o animal, o cavalo, eles são um conjunto, né? E essa montaria a gente tem como se fosse uma alegoria, né? O que é uma alegoria? O homem e o cavalo são praticamente um só. Aproximando aí da nossa mitologia, nós teríamos a figura do centauro, né? É uma coisa que vale a pena salientar, que inclusive vai ser mais importante para o desenrolar da obra. O Amadis, ele foi abandonado nas águas do mar através de uma barca,
né? A gente já sabe que ele era fruto de um amor proibido, então ele deveria ser abandonado à própria sorte. Porém, ele é recolhido pela família de uma infanta, né? Que é o título de nobreza que, inclusive, está abaixo do príncipe, né? Aquele título de nobreza que é atribuído aos filhos legítimos do rei ou rainha de monarquias como a de Portugal e de Espanha, mas que não são herdeiros da coroa, né? Jamais tornar-se-ão reis. A infanta se chama Oriana, certo? E assim, à medida que Amadis cresce, ele começa a nutrir por ela uma verdadeira adoração. E sua vida, ela se desdobra num longo, digamos, serviço, né? Inteiramente consagrado à amada. Ele vive em função dela, certo? Tal qual os princípios travadorescos das cantigas que vocês já conhecem. Bem, e o restante da obra se dá justamente o desenrolar da obra, na verdade, se dá justamente em relação a esse amor. Apesar dessa força da paixão, né, da timidez, a própria situação, né, impedia o nosso herói de se declarar. Só que mais tarde, né, ele acaba não aguentando mais e resolve confessar o seu sentimento. E para sua surpresa, é um sentimento recíproco, certo? Então, assim, a partir daí, ambos se comprometem a guardar segredos sobre o amor que um unia pelo outro. Ou seja, a narrativa agora vai se dar de maneira que eles consigam esconder das outras pessoas, já que não seria algo bem visto, esse amor que nutriam um pelo outro. Então, assim, ninguém sabia, por exemplo, que era por Oriana que Amadis se arriscava a combates nunca antes vistos contra monstros, gigantes e dragões. Isso porque, apesar do casal ser o principal enfoque da nossa narrativa, havia muitas outras personagens. Não tão relevantes, claro. Mas, assim, é uma característica importante, né? A presença de fadas, de anões, monstros, sem contar nas contínuas referências que existem dentro da própria narrativa à história do rei Arthur, ou até mesmo do próprio Jesus Cristo. Então, assim, o herói em Amadis, ele se revela justamente por essa sua capacidade de trabalho, né? Na verdade, assim, um trabalho heróico, né? No combate a monstros, seres sobrenaturais, enfim, seres com características sobre-humanas, digamos assim. E a sua luta, que ninguém sabia, era justamente em razão do seu amor por Oriana. Lembrando, gente, que diferente dos fundadores míticos de Roma, né, os irmãos Rômulo e Remo, que foram alimentados por uma loba, o desencadear da história de Amadis se dá justamente por esse feito heróico dele, né, de conseguir derrotar esses monstros. Lembrando que, para ele, o que de fato importava era se arriscar em prol do amor de sua amada, certo? Então, assim, outra coisa que vale ressaltar é que a novela de Cavalaria Amadis de Gaula ela é considerada uma narrativa fundadora. Né? O que é isso? Dentro das tradições ibéricas, o sagrado, aquilo que é considerado sagrado, e aquilo que é considerado profano andam lado a lado. Ou seja, o herói que era corajoso, honrado, fiel, respeitoso, refinado, vassalo, defensor das damas em situação de perigo e também dos desvalidos, era tanto propagador da fé católica, quanto também suscetível às vicissitudes humanas, certo? Já que ele não era um deus, certo? Então, assim, seja o orgulho, a soberba, e nesse caso, um amor proibido, né? O fato de nutrir um amor por alguém que ele não devia, isso são características desses vícios humanos, certo? Aos quais o nosso herói estaria suscetível. Então, vejamos, o empenho era tanto, né, em honrar o amor da sua amada, que o cavaleiro, que era invencível,
certa vez quase deixa cair sua espada das mãos quando viu que na arena de combate sua senhora estava na assistência, ou seja, ele não esperava. Isso me lembra muito uma outra história. Quando me preparava pra entrar na pista, quando olhei de lado, quase escureci a vista. Quando vi uma mulher, aquela que foi a minha vida. Lembrando, pessoal, que essa característica do homem, do herói, está extremamente atrelado à figura de, seja de um cavalo ou a própria montaria em si, ela se perpetuou por muito tempo, né? Então, assim, é algo quase que contemporâneo também. Por exemplo, trazendo para a nossa literatura brasileira, Guimarães Rosa, ele é um autor que também é conhecido pelo espaço que ele dá ao sertão, ao homem sertanejo, ao cavaleiro dentro de suas obras. Lembrando que a gente está fazendo assim só o link, certo? Só para mostrar que não acabou aí na novela de cavalaria. Tem no Guimarães Rosa e tem também no Mastruz com Leite. A figura de cavaleiro é esse homem que defende a dama, né? Que defende os desvalidos. Que se arrisca, que põe a sua própria segurança e vida em jogo, né? Justamente em prol de um amor. Então, assim, dentre de muitas histórias, muitas aventuras, em uma delas, né, ao salvar a amada Oriana, ele e ela acabam ficando a sós na floresta, né? Que é quando eles se entregam um ao outro, selando a posse de seus corpos, né? Eles consumam o amor. E é inclusive narrado assim: naquela erva e em cima daquele manto, mais por graça e comedimento de Oriana, que por desenvoltura e ousadia de Amadis, foi feita dona a mais formosa donzela do mundo. Vocês lembram que ele era tímido, certo? Então aí, a Oriana, ela teve a sua parcela de culpa, digamos assim, nesse ato, né? Foi ela quem teve a iniciativa. Depois de muitas outras aventuras que seria impossível mostrar para vocês em um só episódio, tudo se esclarece, né? A Madis descobre quem são seus verdadeiros pais e eles acabam se casando, né? Sacramentando uma união carnal que já havia sido consumada. Então, assim, depois disso fica tudo certo, né? Essa novela, ela é uma espécie de manual, né? Romanceado, tanto que também é conhecido, né? Pelo romance, das virtudes do cavaleiro, do amante e também do cortesão, né? Lembrando que faz parte da era do trovadorismo. O homem era muito cortês. Então, assim, o nosso herói, né? O nosso Amadis, ele mescla a bravura do homem que chega aos limites da violência sanguinária, né? Quando ele enfrenta essas figuras sobre-humanas em nome do amor de Oriana, os combates selvagens, enfim, com também o sentimentalismo do cavaleiro tímido, né? Perante a sua senhora, já que Oriana é quem toma iniciativa, né? Como nós vimos aí nesse trechinho. Então, assim, ele a admira, ele nutre por ela um amor muito, muito casto em certos momentos, assim como um amor também muito selvagem, digamos assim. Então, assim, por que ela reflete melhor que a demanda do Santo Graal, a galanteria palaciana das cantigas de amor e o ideal do cavaleiro andante, guerrante, sentimental? É justamente porque Amadis é aquele protótipo do cavaleiro idealizado, né? No qual se funde o caráter maravilhoso das novelas bretãs com o espírito belicoso da gesta francesa, certo? Então, assim, ele é aquele cavaleiro tímido perante sua senhora que vive a suspirar por ela e chega a ficar até perturbado diante da sua simples presença. Então, assim, apesar de este casamento de Amadis e Oriana ser posterior à união carnal, né, ao vício humano,
essa novela, ela consagra a ordem estabelecida, né? Então, assim, ela submete o amor às convenções do matrimônio, né? Então, com isso, né, a obra se encerra justamente com a virtude ao qual os nossos amantes são elevados, digamos assim. Então, essa, pessoal, é uma obra que é de grande relevância, né? Amadís de Gaula é muitas vezes referenciado no clássico satírico Dom Quixote de La Mancha, por exemplo, né? De Miguel de Cervantes. E, assim, é perceptível que a personagem do Quixote, por exemplo, idolatra Amadís, certo? O que faz com que a gente consiga nutrir, se é que é possível, cada vez mais um gostinho, né, por essa obra. Então é isso, pessoal. Espero ter aguçado a curiosidade de vocês em relação a essa obra. E próxima semana tem muito mais, né? Nós fechamos com isso o nosso ciclo de obras trovadorescas, né? Traremos para vocês mais uns comentários, digamos assim, certo? Então é isso, nos acompanhem, fiquem ligadinhos que próxima semana já tem novidade para vocês.